Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. Quer ser meu aluno em 2019 e aprender também como vender online? Então clica no link na descrição desse vídeo agora. Agora vamos para o extracampo. Falamos aqui do campo e bola, agora vamos para o extracampo. O dirigente Cacau Cota hoje entrou em destaque no noticiário por causa de uma declaração que ele deu no programa apresentado pelo Edilson Silva na TV Bandeirantes aqui do Rio de Janeiro, programa Os Donos da Bola. A gente tem a declaração dele aí? Do que ele falou? Veja. Porque a impressão que passa é que você teria chamado os torcedores de ignorante, de analfabeto. Eu estaria me chamando de torcedor ignorante, porque eu sou torcedor de geral de arquibancada. Nasci do lado do Maracanã. Essa peste não pega em mim. Que a oposição que está usando isso, e uma parte aí que não me escutou, que não quis escutar diferente do que vocês estão fazendo agora, eu até agradeço pela oportunidade de estar podendo explicar. E eu deixei bem claro que queria dizer, é uma palavra até em inglês, né? Que a letra estava muito certo, que a frase parecia que estava feita em Word, que parecia uma coisa de letrista profissional. Foi isso, esse era o objetivo maior. Que não era um jovem adolescente que estava ali fazendo aquilo na correria, na empolgação, numa atitude de apaixonada, mesmo que errada, mas inconsequente. Ô Cacau, o seu espanto foi pela qualidade da letra ou pelo fato de terem escrito Mickey certinho? Porque o que você disse, segundo os relatos, foi que te espantou o fato de Mickey estar escrito certinho. É esse que é o tom preconceituoso da sua declaração. A letra é espantosa, a forma como ela é arredondada, reta, parece que foi feito em Word. E escrever Mickey não é, usar uma palavra em inglês, não é natural de um protesto de torcedor comum. Então você está repetindo o que você falou na televisão. Quer dizer, o torcedor comum não sabe escrever Mickey, é isso? Não sabe escrever Mickey, mas ele não usaria essa palavra. Geralmente é fora Cacau, mas o Cacau, fora o treinador, fora o jogador. Mas o Cacau, de forma nenhuma preconceituosa. Bom, diante das inteligentes perguntas feitas pelo Flávio Gomes, o Cacau Cota confirmou o que ele tinha falado no programa da TV Bandeirantes, no Fox Sports Rádio, que vocês já entenderam aí o contexto. Ele disse lá, escreveram a palavra Mickey de maneira correta, ou seja, isso é um protesto político. O torcedor do Flamengo, o povão, não escreveria aquilo ali. E ele acabou confirmando umas perguntas muito boas feitas pelo Flamengo. A gente está com uma dificuldade enorme no Brasil de respeitar a opinião alheia. Sim. Então, é assim. Então, eu não sou o Cacau Cota, eu não sou responsável pelo que o Cacau Cota disse. Sim. E ele acabou de dizer, você ouviu. Você pode dizer o seguinte, olha, uma parcela da torcida está protestando, e nós respeitamos a opinião dessa parcela da torcida. Infelizmente, nós pensamos de uma maneira diferente e nós vamos continuar com o trabalho. Respeitamos a manifestação de qualquer pessoa, entendemos a manifestação da parcela da torcida que pichou os muros da Gávea e vamos continuar trabalhando. Seria outra coisa. Não, e o mais absurdo é que tentaram expulsar o Bandeira de Melo. Por uma escolha da cor da chapa. E o Cacau Cota, absurdo, preconceituoso, não é bom nem falar muito, mas é um preconceito absurdo, tem que sair da direção do Flamengo, pelo amor de Deus, né, João? Tem que ser afastado. E os caras perseguiram recentemente o ex-presidente que botou o Flamengo na linha, no trilho. Quase expulsaram ele do conselho, quase expulsaram ele do clube. E o Cacau Cota que falou esse absurdo, inclusive era ex-integrante da administração Bandeira de Melo e foi afastado pelo Bandeira. Não, ele era da Patrícia Morim, da gestão da Patrícia. Mas também estava caminhando para fazer parte do grupo ou nãozinho, estou enganado.
Eu acho que do Bandeira não. A gestão do Bandeira, Bandeira voltou não. agora com o Landim. Então, mas ele era da Patrícia Amorim. da gestão então, da Patrícia. Patrícia Amorim, perfeito. Colado no BAP, no Landim. Que também era da Patrícia, né? Essa gestão. Não. Não, O BAP já veio com bandeira. É que eles estavam ali... Bandeira, BAP. Era No o início princípio da do- gestão, em 2013, sucedendo a Patrícia Amorim, deixa eu ajeitar aqui que eu tô falando. Obrigado aí, galera. Valeu. Era um só grupo, composto por Bandeira, Valim, Landim, BAP. exatamente todos isso. eles. Em oposição à então presidente, que era Exatamente. Patrícia E aí Moraes. eles Perfeito. foram eleitos com Eduardo Bandeira de Mello sendo o presidente, mas não seria de início, seria o Valim Vasconcelos, Sim. que não foi candidato à presidência porque não tinha tempo naquele momento de conselho de Flamengo, de sócio de Flamengo, para ser candidato à presidência. O estatuto não permitia. O estatuto não permitia. Então houve um acordo, Eduardo Bandeira de Mello foi candidato à presidência, colocou esse grupo no poder e com os anos se passando houve um racha, uma briga, um desentendimento. Eduardo Bandeira de Mello ficou de um lado e o grupo do Landim, do BAP, do Valim, do Cacau Cota ficou O Cacau do era de outro grupo. Era do Ele se outro grupo, juntou agora com o Landim exatamente. para essa última eleição. Perfeito. Mas Então, o- concluindo só, mesmo com essa confusão toda de grupos para lá e para cá, um dirigente como esse, apesar de já ter pedido desculpas nas redes sociais, pelo amor de Deus, né? Pede boné e some. Sai de cena, né? Sai de cena, dá um tempo. Porque foi o que o Zinho falou ontem aqui, o Paulo tem falado, é o próprio Flamengo que se contamina. Aí quer botar a culpa no Abel. É porque o Abel é o péssimo treinador, é porque tem jogador que está na preguiça, tem o Gabigol que não faz gol a tantos jogos. Dentro do campo, arrumar fora Abel, fora não sei o quê. Mas fora do Flamengo, é que tá precisando de um antídoto lá, cara. Dá uma vacina nessa galera, dá uma vacina, bota uma vacina antigripal, todo mundo de boca fechada durante 40 dias. Quarentena de dirigente do Flamengo. O Cacau Cota tem que ir embora, né? Pelo amor de Deus. Pede boné e vai embora, ou então afasta ele direto. Um absurdo. Eu só não sou a favor da quarentena, só para deixar claro pelo seguinte, porque eu acho que nesse ano houve momentos importantíssimos que a diretoria do Flamengo demorou muito a se pronunciar. Estou falando do Ninho do Urubu. Sim. Né? Porque a entrevista coletiva ainda é um exercício democrático importantíssimo. Você se aproxima do microfone, você chama a imprensa e explica o que está acontecendo. Aí, claro, eu nunca vou criticar quem se prepara para falar com a imprensa. É uma quarentena que eu quis dizer, não é da diretoria ficar calado, não, Paulo. Não. De quarentena para ele, Não, sumir de cena. Se a diretoria Pra decidir ele. afastar o Cacau Cota... Lógico, é para ele, não para a diretoria. Ao contrário, a diretoria tem que vir a público se a diretoria manifestar. tem que se manifestar. Lógico. Tem que se manifestar sobre a questão da opinião de uma parte da torcida. E é importante deixar claro que é uma parte da torcida. Aí eu vou voltar a dizer o que eu disse agora há pouco. Acho que a gente pode ter uma capacidade de dialogar melhor do que a gente tem tido. Eu, por exemplo, não trocaria o Abel, não tiraria o Abel, não por eu achar o Abel o melhor técnico do Brasil, mas por eu achar que o Flamengo precisa ter um caminho com mais continuidade, mais sedimentado. Porque aquela conta que a gente fez ontem, são 41 técnicos no século, 2 por ano. De 80 a 92, foi 1,3 por ano. Naquele período de 80 a 92, ganhou 5 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial e 3 estaduais e uma Copa do Brasil. Ganhou mais e teve mais estabilidade. Eu acredito nisso. Não significa que eu esteja certo. Respeito quem pensa diferente. Não, quem pensa diferente entende de futebol da sua maneira. Eu entendo futebol da minha maneira. E a gente pode ter diálogo. Apesar disso, pensamos diferentes, conversamos da mesma maneira, debatemos, dialogamos democracia. E chegamos no ponto. Isso é democracia. Cada um pensa da maneira que quer. Eugênio, e aí, Eugênio? É isso. Eu vejo da seguinte forma, João. Pois não. Existe, como o PVC falou, uma parcela da torcida do Flamengo que está insatisfeita, que se manifesta muito pelas redes sociais. E é legítimo que essa parcela esteja insatisfeita. Ponto. Não é a torcida inteira do Flamengo, porque eles fizeram uma programação de uma manifestação lá no Ninho do Urubu e foram só 7 pessoas. Ou seja, não é nem um grão de areia na praia. É a torcida do Flamengo, 7 pessoas. Se houvesse não é nada, essa insatisfação tamanha, você teria ali mais gente. Esse é um ponto. Por outro lado, é claro que essa manifestação de pichamuros não é nova no futebol. É antiga. Eu não estou levando em consideração o que foi escrito, a letra com o que foi escrito. Mas o Cacau conhece bem
bastidores de Flamengo, sendo hoje da situação, já tendo sido da oposição, já tendo sido da outra situação, e quem convive no dia a dia, não só do Flamengo, como de outros clubes, sabe que sim, há manipulação de grupos de torcedores para manifestações políticas que interessam A, B, C ou D, em determinados momentos. A manifestação de torcida incentivada por política, às vezes contra um treinador, às vezes contra um jogador, e às vezes isso parte de quem mesmo está no poder. Há torcidas que invadem treino, estranhamente, com portões abertos, vai lá, entra, cadê? Ninguém impediu a entrada, entrou. E às vezes tem gente da própria diretoria que tem que dar um susto, tem alguém que tira o cadeado e abre a porta. Vai lá. Acontece, não estou citando A, B ou C, em geral no futebol brasileiro. E esse tipo de manifestação, sinceramente, se foram 7 torcedores à tarde no Ninho do Urubu se manifestar, quantos foram de madrugada pichar o muro? 2. E outra. De repente foi aqueles mesmos 7. O mesmo que picha. Não, pode ser. O mesmo que picha é o que filma e tira foto, porque sabe que de manhã os caras vão lá, pintam e não vai ter aquilo. Então, é fácil rastrear. Quem foi que circulou o vídeo aí? Quem foi o primeiro a publicar a foto, porque aquela foto ali é do cara que tirou, que foi o mesmo que pichou. E você vai saber de onde veio aquela manifestação. Mas é claro que há, sim, pressões políticas no Flamengo. Mas, obviamente, ele não deveria colocar o que colocou, né? Ficou muito chato. E isso que eu fico me perguntando. Mas será que a instituição Flamengo tem consciência de que um representante seu está na mídia representando o clube e fazendo esse tipo de declaração? Será que, sabe? Será que, tem autorização para falar em nome do clube no programa de TV? Não tem. Fica na sua. Abordando um tema como esse, porque ele é um representante da direção do Flamengo. Ele representa o clube ali. Por mais que não seja o principal cargo, ele não é o presidente, ele não é o vice-presidente, mas ele é um diretor do Flamengo. E isso respinga na imagem do clube. Será que ninguém vai assim, não vai, fica aqui. Vamos manter a nossa opinião aqui, interna, e vamos trabalhar? Eu acho que faltou ali uma conexão dentro do próprio Flamengo para impedir que esse constrangimento tenha acontecido. Eu me lembro que no dia do sorteio da Libertadores, que o Zinho, o PVC, o Eugênio participaram da transmissão excelente aqui do Fox Sports, líder de audiência absoluta naquele dia, naquela segunda-feira, ele estava ao lado do BAP o tempo inteiro na entrevista, que rendeu bastante, estava ali atrás do BAP e um pouquinho mais cedo também já tinha dado entrevistas, falando... Que situação, né? Eu acho que assim, os protagonistas estão ali, ó. Os protagonistas estão ali, ó. A gente está vendo ali. Abel, comissão técnica, jogadores, né? Eu acho que assim, a entrevista tem que ser para esses caras, eles que têm que dar explicação técnica, tática. Sim, mas ali a entrevista do Cacau, que eu conheço, né? Trabalhamos juntos, na época lá da Patrícia. Era sobre a pichação, era sobre a pressão em cima do Abel. Mas existem hoje dentro do futebol o cargo remunerado para dirigentes. O diretor de futebol, o CEO, o gerente de futebol, né? Enfim, pessoas que são contratadas para responder pelo futebol e são capacitados. Os que estão no Flamengo hoje, eu conheço todos, são capacitados, têm condições de ir num programa, se é que deva ir. Eu sou da política do seguinte, não tinha necessidade dessa entrevista, não tem que ir. Eu e o PVC até travamos um debate, né? Lembra do Bom Nível? O PVC tinha uma opinião, eu tinha outra. Na época do Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu, aquele problema lá do incêndio, nós tínhamos opiniões diferentes e eu acho que tem que ser assim, o debate é assim, cada um tem a sua, vai defendendo a sua tese. E eu volto à minha tese, eu acho que o Cacau Cota não tem que ficar indo a programa de televisão, dar entrevista, ele ser o responsável de dizer porque foi mal, se enrolou. Ouzinho, até assim, se a opção é para que ele vá, mas que outro por que não o Marcos Braz? Por que não o Pelai? Por que não o Noval? Sim. Que eu acho, na minha opinião, estão mais capacitados que ele.
Claro. São mais capazes do que ele. É um ponto assim, poderia ter sido um outro, talvez não tenham querido. Ele voltou se expor, agora, mas a questão ele é a era seguinte, de outro. Você de vai outra... lá dar uma entrevista, é o que se chama, né, de briefing. Né? Tem assessor. O Flamengo tem uma assessoria de imprensa. Isso. Você vai lá dar uma entrevista, Cacau? Senta aqui. Vamos falar com você sobre isso. Não, mas eu acho que ele não é a pessoa. Qual é a resposta do Flamengo para isso? Não é do Cacau. Do Flamengo para essa questão. Ele nem consultou ninguém, Eugênio. Eu estou aqui dizendo que o Cacau Cota não é um bom profissional. Ele é para uma outra função. Essa de ir na imprensa para falar sobre a pressão no Abel e no presidente não é a dele, não é a função dele.